Agora, os candidatos a prefeito de registro vão responder sobre educação. Lembrando que as perguntas foram elaboradas por universitários da Unisa e a ordem de resposta foi sorteada com a presença de todos os candidatos. Acompanhe. Em relação às creches, duas questões importantes e vamos usar o nosso tempo para isso agora. A primeira é me alegrar com as mães, com a nossa população. De 3 anos e 9 meses, nós temos dobrado o número de vagas em creche no nosso município. Durante 67 anos, tinham 500 vagas de creche nesse município e, graças a Deus, hoje nós temos muito próximo de 1000 vagas e outras creches para inaugurar. De 5 anos, de 4 anos a 6 anos, que está fora da creche, eles estão no ensino infantil, como a pessoa realmente apontou aí, que é a pré-escola. É um sonho, é um desejo, e o aluno apontou muito bem a ideia de ensino integral. Todo governante, toda mãe gostaria de ter isso. E ao fazermos as contas, o nosso orçamento municipal não nos permite uma escola de período integral. É só uma limitação orçamentária, mas a gente não pode ficar de braços cruzados quando não tem recursos, a gente tem que buscar. Por isso que eu tenho certeza que meu vice vai trabalhar comigo e nós vamos correr. E por isso que o SESI, um trabalho feito junto com a Fiesp, vai se instalar aqui e será a primeira escola de ensino integral, inclusive infantil, na nossa cidade. Portanto, se o município não tem orçamento e não tem como implantar a escola de período integral, nós fomos atrás, começam as obras este ano e o SESI será a primeira escola de ensino integral no nosso município, graças a Deus, e nós temos muito orgulho por isso. Trouxemos o Sistema S, assim como o SENAC, como o SENAI, mas é a área profissionalizante, mas na área de educação infantil, nós teremos, portanto, a partir do ano que vem, essa conquista no nosso município, que é o SESI, não só para o ensino infantil, para ensino fundamental, ensino médio, mas será a primeira experiência de ensino de período integral. É uma luta e é bastante importante nos alegrarmos com elas as conquistas. E eu sempre digo, quando há limite de orçamento, vamos atrás, buscar parcerias, buscar outras possibilidades e registrar, portanto, a escola de ensino integral a partir da parceria com a Fiesp, através do SESI. Um país que não tem trabalho, ética, educação, não tem possibilidade de emergir e querer ser uma grande potência mundial. Nós temos uma história que se acentuou em termos de alfabetização do governo da Revolução. Muitos passaram pelo governo da Revolução, alguns não, são mais jovens. Mas havia um conceito, inclusive da população, de que não alfabetizando o nosso povo, o governo da Revolução teria um cabresto maior, uma facilidade maior de manter a ditadura no nosso país. Ocorre, então nós ficamos 20 anos truncados em educação, fazendo aquela educação básica, de homeopatia, né, de coisas poucas, para não dizer que não estava fazendo, mas nós ficamos todo o tempo da época da Revolução, 20 anos se passaram e a gente não fez nada em educação. Os governos que depois que se seguiram também tiveram pouca preocupação em relação à escola, à educação. Houve uma evolução, sim, mas não dentro da maneira que deveria ser, no desenvolvimento que deveria ser. Eu confesso que não sou muito partidário, mas eu tenho que dizer, é uma coisa que aconteceu que todos nós vivenciamos, que realmente depois no governo do Lula e agora da Dilma, essa tensão tem sido um pouco maior. Nós nos outros governos anteriores, nós não tivemos a preocupação que poderíamos ter. E agora nós estamos crescendo, até porque eu acho que se descobriu, né, depois de tanto tempo, que sem educação não tem evolução e não tem nenhuma sustentação em termos nem de economia, e nem porque a educação é tudo, inclusive ela reflete na própria saúde. A pessoa educada, ela tem uma capacidade de discernimento, inclusive de higiene maior, de como proceder, de como agir. Então, é essa história. Nós pecamos muito
Só que aí tem um detalhe que a gente tem que se ater, que é nós temos que preocupar com a nossa cidade, com o nosso quintal. Precisamos melhorar as escolas municipais. Eu, outro dia, num debate, eu dei um exemplo que acho que nós devíamos cultuar, que é o exemplo da metodologia e da maneira de trabalhar da Fundação Bradesco. É um exemplo que está dentro da nossa casa. Eu acho que não existe educação sem disciplina, sem higiene e sem uma metodologia. São princípios imutáveis. Tem determinadas situações que os princípios não mudam, as coisas mudam, evoluem, há um progresso grande, mas quando você volta e retroage, você vai ver que aqueles princípios básicos estão preservados. E um dos princípios básicos, que se perdeu durante o tempo de escola, foi a disciplina, a metodologia, a higiene e o civismo. A parte de civismo, então, acabou. Eu sou do tempo aí que cantava o hino nacional antes de entrar na escola, eu ia na bandeira, isso foi se diluindo e acabou-se no tempo. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Sem dúvida nenhuma, é um grande desafio aí apontar o nosso município para o futuro. Nós acreditamos muito na qualificação, porque cada vez mais nos nossos dias, o que reflete de fato as pessoas são o seu currículo. A competição no mercado de trabalho é feroz e quanto mais possibilidades a nossa população tiver de se preparar, é muito importante isso. Eu quero dizer que no nosso governo, nós aproveitaremos já nas escolas municipais para introduzir concurso de Olimpíada, concurso de matemática, Olimpíada de redação, atividades de esporte, lazer e cultura, para que as nossas crianças tenham um desempenho melhor. A partir dos 16 anos, vamos criar uma lei de incentivo onde as indústrias, as empresas possam buscar nas escolas os jovens maiores de 16 anos para fazer o estágio remunerado, inclusive aí já tentando achar a vocação de cada um, para que no futuro já possam estudar, perseguindo um objetivo, uma melhoria na carreira de trabalho. Sem dúvida nenhuma, em 2007, através de uma iniciativa do deputado Samuel Moreira, conseguimos para cá a Escola Técnica Paula Souza, inclusive por coincidência fui visitá-la hoje. São 200 escolas técnicas no estado de São Paulo, ao passo que as escolas técnicas federais são 200 no Brasil inteiro. Então veja a importância das parcerias com o governo do estado para a nossa população de registro. A Escola Técnica Federal está aí hoje, é uma realidade. Através do nosso vice, em 2007, começaram os trabalhos para que ela hoje fosse uma realidade. Tem 135 alunos no curso de logística. Sem dúvida nenhuma, vai ser um importante instrumento para qualificar a nossa mão de obra. Mas nós temos que pensar também na mão de obra adulta. Precisamos qualificar os nossos funcionários rurais, precisamos fazer parcerias com o ACIAR, com o SEBRAE, a fim de motivar, porque a maior motivação é a melhora no rendimento, é a melhora na qualidade de vida. Então você pode ter certeza que no nosso governo nós vamos trabalhar muito com a qualificação profissional para dar condições à nossa população de ter uma maior qualidade de vida. Obrigado. Olha, a educação é tão importante que o povo só se desenvolve com uma educação boa. Não existe país no mundo que atingiu o nível de desenvolvimento pleno se não fosse através da educação. Então eu tenho uma experiência anterior, que aliás foi muito difícil no primeiro mandato, quando o Brasil vivia sob a era Sarney e Collor. A inflação do último mês do Sarney foi de 80%, e nós conseguimos, com muito esforço, dedicação e com uma equipe muito boa, conseguimos colocar o Brasil a registro em 1991 como o município brasileiro que mais investiu na educação. Isso é no Brasil. Nós recebemos essa menção muito honrosa para o nosso município e demos prioridade total para a educação. Não há como comparar hoje
com aquele tempo, porque nós não tínhamos os recursos, tínhamos que, inclusive, estávamos engessados na lei que acabara de ser aprovada, da investimento de 25% de todos os impostos e receitas recolhidos pelo erário público teria que ser investido em educação. E nós investimos muito mais do que isso. Para que vocês tenham uma ideia, nós conseguimos construir as creches, alugar imóveis para ter as creches. No caso da Vila Nova, que a primeira creche foi instalada na Vila Nova, e depois nós fizemos as pré-escolas do Serrote e outros bairros, e nós, naquela época, fizemos uma coisa de comum acordo com a Câmara Municipal. Conseguimos aprovar uma tabela especial de salários e vencimentos para os professores. Os professores conseguiram conquistar naquela época o maior salário pago pela prefeitura. Isso não é que eu vim dizer, não é que a gente vai fazer, já fez isso, para provar que quando você quer dar prioridade, você começa a dar prioridade de fato, melhorando os salários dos professores, que são agentes principais protagonista mesmo do desenvolvimento do ensino. Só que nesta proposta moderna, nós queremos continuar dando a prioridade para a educação, mas nós queremos ir além do ensino formal, de melhorar a qualidade do ensino. Você melhora com boa gestão, você melhora com a melhor racionalização de recursos, mas eu quero a educação, dentro daquele enfoque da pergunta anterior, nós queremos uma educação para o mundo do trabalho, nós queremos dar resposta rápida para aqueles jovens que precisam de capacitação, dos adultos. Nós temos falta de mão de obra qualificada na área da construção civil. Nós podemos desenvolver esse trabalho capacitando esse pessoal. Então, esse é o nosso propósito. O tempo é curto, mas eu procurei, dando ênfase àquilo que nós achamos que realmente é prioridade, uma forma de comunicar a nossa intenção, o nosso propósito de realizar um bom governo nessa área. Muito obrigado.